Hoje a gente vai falar desse gibi polêmico aqui, Ranks, um gibi recente aí do ano passado, publicado pela Comic Zone, acho que é do ano passado. E assim, tudo que tem no YouTube, nenhum vai ser tão detalhado a análise quanto o daqui do canal. Duvida? A gente vai falar brevemente do contexto histórico, de elementos metafóricos, linguísticos, geracionais desse gibi. E vamos falar mal também da arte do Liberatore. Disse pra você calar a sua boca e não falar comigo! Aqui em Rancherox. Ou, no caso, né, dessa edição, Ranks. Vamos que vamos, destrinchar Rancherox. Ou Ranks. A história de amor de Rancherox e o Brasil é antiga, desde pelo menos 1987, né, ou 88. É publicado, né, inclusive foi capa da primeira edição da revista Animal, que foi uma puta de uma revista importante sobre quadrinhos alternativos de vários locais do mundo. O Rogério de Campos, ele sempre foi atento nessas paradas, ele já se antecipava a fazer muita coisa. Quando ele assumiu a Conrad, né, quando ele fez a Conrad e tudo mais, obviamente veio uma versão compilada de Rancherox e tudo mais. E aí depois agora veio a Comic Zone e lançou esse material, que é muito bom, é muito importante, muito bom. Não sou o público, então não sei se eu não sou o público. Esse tipo de material eu acho interessante quando o conceito dele é bacana e a história é funcional, coisa que, ao meu ver, Ranks não tem. Pelo menos a fase do Liberatore, com os desenhos do Liberatore, eu achei meio caidinho. Nossa, que sacrilégio, que pecado mortal falar isso. Porque eu preferi bem mais a versão do Ranks feito pelo criador, né? Pelo Tamburini. E assim, não vou explicar o conceito histórico da Itália, do 77 e tudo mais, porque tem vários vídeos aí no YouTube que dizem sobre isso, tanto de pessoas envolvidas ao meio de quadrinhos, quanto pessoas que estudam história. Inclusive, algo que vale destacar muito, mas muito mesmo nessa edição, é o prefácio do Rogério de Campos. Assim, vale dizer que esse texto do Rogério de Campos vale mais do que todo o gibi. Olha aí. Porque é aquela coisa, o Rancherox é um gibi de violência gratuita, de muita violência e tudo mais. E aí a gente tem umas questões muito loucas. Assim, o que eu posso resumir da geração de 77 na Itália, que foi importante, foi uma movimentação cultural, política, estudantil jovem, muito similar aos moldes de protestos que aconteceram em vários lugares do mundo. Paris teve, Brasil teve, Japão teve, né? Em Tóquio teve uma movimentação de estudantes. Ali naquele fervor cultural dos anos 60 e dos anos 70. 77 na Itália marca um momento de muito pessimismo e a frase clássica de não há futuro e pipipipopopó. Isso se reflete muito dentro da obra. A gente tem personagens menores de idade, majoritariamente mulheres aqui nesse quadrinho, assim, as que pelo menos têm destaque, né, protagonismo, são meninas de 13 e outra parece uma menina de 3 anos, agindo como adultas. A Lubna, que é a namorada do Rancherox, ela tem 13 anos e aqui são mostrados cenas de atos sexuais envolvendo ela e o Robozão, né? Porque o Robozão deu uma treta lá, que a única pessoa que ele ama é ela. Então, a representação das crianças aqui agindo como adultos é muito disso da geração pessimista de 77. Na Itália. Porque qual é a imagem que a gente tem de futuro, de esperança? É a imagem da criança. Você pegar a criança e colocar ela no status de adulto, usando drogas, transando e fazendo várias outras coisas, é uma parada muito chocante. Isso, é claro, aqui nesse gibi é uma parada chocante, mas há uma mensagem metafórica em cima disso e é justamente pelo extremo pessimismo que tinha na sociedade italiana e em vários locais do mundo também, nessa geração do final dos anos 70, né? Guerras acontecendo, uma tensão política, social muito grande acontecendo, sabe? Então você pôr crianças agindo dessa forma é chocante, mas mostra metaforicamente a mensagem do pessimismo, a mensagem do que não adianta, cara. A vida vai ser essa bosta e nada vai mudar.
você pegar a criança, subverter o ideal da criança, da pureza, da inocência, colocar esses elementos, assim, extremamente escrotos nela, é uma representação disso, do fim da infância, podemos dizer assim. Eu não li O Último Recreio, mas acho que é uma pegada aí parecida, sabe? Os adultos estão morrendo e as crianças têm que agir como adultos para uma sociedade regida por crianças. Então os vícios da adultez, os vícios dos adultos antigos que viviam nesse lugar, as crianças vão pegando. A gente consegue ver hoje em dia, jovens, crianças e coisas do mais estão tendo uma visão de mundo conservador. Os jovens estão ficando conservadores em diversos aspectos. E isso é um grande exemplo, resultado de pais conservadores, né? O ideal conservador tá aí, cara, em voga. Os jovens, a gente consegue ver isso na internet. A gente não pode estabelecer que o mundo tá assim por conta de internet, porque a internet é um local de mentiras, é um local de ilusão, mas a gente tem que ficar sempre tomando cuidado, porque, de certa forma, aquilo ali escapa pro mundo real, podemos dizer assim. Então as pessoas estão ficando mais ligadas a contextos religiosos. Eu tô achando isso absurdo, uma simbologia católica. Tá muito em voga, sabe? Eu fico, mano, vai curtir, cara, vai pegar gente, sabe? Se cuida, vai pegar gente, mas com cuidado, sabe? E aí isso é exemplo de jovens e crianças que pegam a imagem que o adulto coloca, sabe? E é uma bosta. Então aqui nesse gibi do Hanks, a gente tem esses exemplos muito claramente, sabe? É um negócio assim bem impactante, forte. É desconfortável ver Lubna perto de um pau colossal do Hanks em umas cenas aqui. O roteiro era do Tamborrini, mas a pegada era diferente, o desenho era diferente, era um outro conceito, era uma outra mensagem gráfica por trás do gibi. Mais parecido com o Juiz Dredd, por exemplo, que foi publicado em 77, o Hanks originalmente é de 78, que pega isso, é um futuro distópico, 100% pautado na desesperança crônica do amanhã, né? Parafraseando aí Garotos Podres, com a música Oi, Tudo Bem. Então a gente tem esses elementos. Há capítulos aqui muito interessantes. Há um capítulo que o Hanks encontra um cara que ele tem tara por acidentes de carro, bem na pegada do Crash, do J.G. Ballard, né, que tem um grupo de pessoas que são tem atração sexual por acidentes de carros envolvendo famosos, né, tem aí um movimento parafílico dessa galera e tudo mais, aí entra numa pegada Roma. Tem o Heliogábalo aqui, que é uma cópia muito parecida do Calígula. Foi um filme do Tito Brás, se eu não me engano, de putaria pra caralho, com o Malcolm não sei o que foi o protagonista do Laranja Mecânica e tudo mais. Então o cara se pensa que tá na Roma Antiga, então você consegue traçar uns elementos fascistoides, né? Porque o fascismo, querendo ou não, aí é uma memória, é algo bem trazendo o passado, principalmente de Roma, questões de Roma e tudo mais. Não é à toa que o fátio é um instrumento que foi feito, assim, acredito, na Roma Antiga e tem uma simbologia por trás, os fascistas usarem o fátio e terem diversas representações iconográficas da Roma Antiga, águia, lobo, saudações de Régulo e Rêmulo, sei lá, Régulo e Remo, sei lá. Então tem vários desses elementos que é complicado, é bizarro, sabe? Depois, no capítulo seguinte, a gente tem aí uma parada. É meio gratuito, é um capítulo de coisas gratuitas. A gente é apresentado por uma menininha aí, líder de uma gangue, que vai tratar com os caras, e tem um cara que ele é extremamente, assim, fanático por Elvis. Lembra, aqui no mundo de Hanks, a gente tem aí o domínio do punk, né? Nos anos 70, começa a ter o movimento punk. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Você é um movimento playboy, seu, velho? É o movimento punk, velho. E esse movimento punk vai de encontro, né? Vai de choque ao rock and roll. O rock and roll é um estilo musical nascido ali nos anos 50, em pleno final da guerra, sabe? Num período de dúvidas políticas, de dúvidas sociais no mundo. E ele era um pouco contestador, sim, mas era meio carola, sabe? O punk, 20 anos depois, pega aquela ideia do rock and roll, junta assim numa bolinha de papel e mete uma bicuda e fala: foda-se, a gente é feio, a gente é ruim e a gente é mal educado. A gente vai falar de coisas que deixa você desconfortável à sociedade. E aí cria um embate entre rock e punk. Aqui a gente vê um personagem que se veste como Elvis, alguém chama o Elvis de nojento e o bicho começa a matar várias pessoas numa crise de raiva ensandecida. Isso eu pontuo aqui porque, assim como a geração de 77 na Itália, que tinha o choque geracional, o rock e o punk representados aqui
nesse gibi era muito dessa pegada do choque geracional, cara. A galera do rock and roll não conversava com a galera do punk, a galera do punk não conversa com a galera do rock and roll, são estruturas diferentes. E aí rola essa treta, porque a sociedade do Hanks é um futuro distópico, é um futuro que é o passado, né? A história acontece no final dos anos 80, é um futuro bem próximo da geração feita pela galera que fez, né, o gibi do Hanks e tudo mais. E você vê esse choque geracional e essa briga e esse entrave representado aqui no quadrinho. Você fica assim, cara, mas é uma violência muito gratuita. Não. Tá, ok. Estruturalmente, sim, é uma violência gratuita. Mas o rolê é o seguinte, o rock and roll tava morrendo. Já havia outros movimentos musicais com utilização de instrumentos musicais diferentes que deixava o rock daquele jeito, com aquela guitarrinha normal, aquela guitarrinha simples, aquela guitarrinha entre boas aspas, certinha, meio que no chinelo. A gente tem anos 70, final dos anos 60, né? Beatles tem muito disso de usar em álbuns assim, distorções. Vem os anos 70 com Woodstock, guitarras extremamente distorcidas com um som extremamente ruidoso, né? Sabe? Isso é um choque pra galera do rock and roll, que usa aqueles terninhos, cabelinho com gel e tudo mais. Sentido de ruptura com a música vigente, a música do pós-guerra. Agora não é mais pós-guerra. A gente tem outras situações, a gente tem um pessimismo, a gente tem mais guerras, a gente tem espionagem, a gente tem a direita voltando ao poder, a gente tem o neoliberalismo, a gente tem, sei lá, a Margaret Thatcher, sabe? Então, isso em choque com uma galera extremamente conservadora, que vivia na época do pré-guerra com uma juventude extremamente antibelicista, que tinha a vontade de ser livre, mais a mistura da música feia, da música ruidosa, mais drogas, mais liberação sexual, uma bola de neve com muitos elementos que causava a revolta da galera. Então, Itália em 77 foi resultado disso. Uma galera juntou pra protestar em diversos assuntos. O país teve que liberar a tropa de choque pra caralho, tanque de guerra, teve gente morrendo, teve gente apanhando. E no ano seguinte a galera ficou, tá bom, passou. Sabe? Tipo, 2013 aqui no Brasil, talvez. Então existe o choque geracional que a Itália estava passando em 77, que passou em 77, né? Essa história que se passa nos 80, já é posterior ao movimento estudantil lá, 77 e tudo mais. Então isso aqui é mostrando o choque geracional. Tamborini, ele participou dos movimentos 77, sabe? Então ele tem a vivência daquilo ali, ele coloca, ele viu aquele mundo, ele viu o resultado daquelas paradas, o que aconteceu, o que motivou a galera a fazer aquilo. Ele viu, presenciou e participou. Ele coloca aqui no roteiro um cara rock and roll, um cara rockability, matando várias pessoas que usam uma estética punk. Eles podem não ser punks aqui na história, mas o cyberpunk aqui nessa parada, o punk é isso aí, a feiura, é o desconforto, sabe? Então a gente coloca um cyberpunk numa estrutura industrial aqui, e as pessoas se vestem como punks, roupas rasgadas, coletes, coisas espinhosas e tudo mais. E você vê um rockabilly com uma roupinha mais organizadinha, mais bonitinha, passando a motosserra em várias pessoas. Né? É muito louco isso. E ao meu ver, Hanks é isso. É uma crítica a conflitos geracionais. O desenho do Liberatória, que eu não gosto, porque é um desenho apático, é uma cor chapada, muito estático também, sabe? O Liberatória, o cara é muito maior do que isso. Se a gente pegar, tem uma obra dele chamada Petit Mort, que você vê movimento no desenho dele. Não é o estilo dele, não é esse, sacou? E não é o ápice dele em Hanks. Não. Não é, cara. Não é mesmo. Sabe? Ele tem um estilo muito bom. E aqui eu acho que ele fez desse jeito também, porque a história pede essa apatia. As pessoas são apáticas, as pessoas são distantes entre si. É um futuro aí de pessoas isoladas que só querem se drogar e tudo mais. Isso também, a quantidade de heroína que tem nesse gibi é uma marca da quantidade absurda do uso da heroína nessa época. Muitas pessoas morreram de overdose nos anos 70 e 80 por essa loucura. O Rogério até coloca aqui no texto, né, que a heroína meio que surgiu pra segurar a liberdade pulsante dos jovens. E que é isso, você toma heroína, você fica calmo, você fica num estado de latência muito escroto, e muitos entram em processos de overdose, porque são formas também de fugir da realidade, daquela situação pessimista que tinha na época, né? Um dos grandes exemplos que tem assim são atores de Hollywood ali na década de 80 que tinham carreiras brilhantes que morreram. O cara do Blue Brothers lá que morreu,
tem o River Phoenix, que é o irmão do Joaquin Phoenix, que morreu também com uma mistura de heroína com outra coisa, né? O Speedball. O Speedball foi aí uma droga extremamente popular e super utilizada, principalmente pelos atores de Hollywood. Então o uso da heroína aqui pode ser do Speedball. É nos anos 80 que essa história que eu tô falando aqui foi escrita. Então a heroína já tinha ali um conhecimento acerca da substância, os seus usos e suas misturas. E é algo que fala muito aqui nesse gibi. É cru, é brutal, é seco, mas não é a vanglória da violência. E sim ele mostrando, apontando na sua cara como leitor, falando assim, bicho, olha essa merda de sociedade. É algo muito parecido com o que a gente tá tendo, mas você não quer enxergar. Então ele tem que colocar um elemento de violência, ele tem que colocar uma gratuiticidade, se é que essa palavra existe, pra você ficar em choque, pra ver se pelo menos esse choque te tira do seu estado de anestesia. E você para e pensa assim, pô, tem algo aqui, por que é isso? E você criar paralelos. Por isso que é algo muito importante que as editoras devem fazer, são por textos, prefácios, textos introduzindo a parada, textos para você ficar imerso no motivo daquela obra ter sido feita, e pra você conseguir entender por que ela é assim. Por isso que eu falo, o texto do Rogério aqui é melhor que o gibi. Principalmente é melhor do que a fase do Liberatório. Porque esse texto te deixa a parte do que foi o processo histórico, que foi o contexto histórico daquele gibi ter sido feito. Eu acho um absurdo obras assim históricas. Hanks é uma obra histórica. Ela é uma obra importantíssima para o quadrinho italiano. É uma obra importantíssima para a história do quadrinho global, cara. E tem que ter, nesse tipo de material, tem que ter um prefácio, tem que ter um texto de apoio. Você tem que fazer com que o leitor entenda o porquê daquela obra ter sido feita, o motivo daquela obra ter sido feita. Porque senão a galera, se não tem um texto desse, ou se a pessoa pula um texto desse, ela é extremamente idiota, burra. Porque isso aqui é ouro, esse texto é ouro. Ainda mais quando o Rogério escreve. Tipo assim, tudo que o Rogério escreve vale. Todo gibi que você pega e tem um texto do Rogério de Campos, leia primeiro o texto do Rogério de Campos. Independente se tá no final, pós-fácil, prefácio, enfim, foda-se. Leia o texto do cara. O cara é bom, é vivido, ele entende da parada. E aí quem não lê esse texto, vai ler o gibi do Hanks, vai achar que é uma parada escrota, absurda e não sei o quê. Eu não gostei de Hanks por conta da arte do Liberatório. O texto também é meio whatever, é meio idiotão, assim. Mas ele funciona dentro da pegada do vazio, da loucura, da noia. E é reflexo de um período histórico que teve na Itália. E você consegue entender. Porque você não lê isso aqui, você passa batido e acha que é um gibi whatever. Acha que é um gibi, sabe, pueril. Mas não, ele tem uma importância. E o texto faz parte. Cara, se eu tiver... Eu vou ser sincero, não gostei de Hanks. Só da parte do Tamborini. Mas com a leitura do texto e o entendimento geral da parada, ele não melhora, mas você consegue entender motivos de ter tido aquelas escolhas dentro da obra baseado na história do negócio. Entendeu? Não melhora a obra. Não melhora. O que tá aqui e é isso. Mas melhora o seu entendimento acerca daquilo. E é isso que importa, o seu entendimento acerca daquilo. O que você consegue tirar de crítica, né? Não é gratuito por ser gratuito. Há um motivo de ser gratuito. Há uma tentativa de choque ali. Não é só jogado. Entendeu? E é isso que deve pegar na obra, sabe? Não falar, não tem que publicar porque tem menores agindo de forma extremamente despudorada. Cara, por que tem isso? Por que a criança? Como eu já falei no começo do vídeo, a criança é o símbolo da esperança, da pureza. E essa criança existe no mundo real e ela está vivendo numa sociedade pessimista, numa sociedade que não dá esperanças para ela. E a gente consegue criar até uma relaçãozinha, não muito forte, mas cria, com a geração dos jovens no primeiro governo Lula e esse agora. O primeiro governo Lula foi um movimento, foi um período de idealização social brasileira, de que as coisas iam melhorar, de que a gente tinha saído há pouco tempo da ditadura, sacou? Sei lá, quase 20 anos, até menos, num período da ditadura, de extremo pessimismo. Então, assim, um sol há de raiar no horizonte brasileiro. E a gente foi criando uma geração de crianças que foram crescendo até se tornarem jovens e aí virar o que virou no impeachment da Dilma. E aí, com o impeachment da Dilma... Tá, a sociedade brasileira não estava lá andando das melhores formas, mas ainda assim havia uma esperança. E aí entra o governo Temer,
E a gente tem uma regressão daquela parada idealizada, daquele mundo que o Brasil ia... Finalmente o Brasil ia ser a terra da alegria, da esperança e tudo mais. E por que a gente tem hoje essa quantidade de jovens brasileiros extremamente desesperançosas com o mercado de trabalho, com faculdade, com várias coisas? Porque elas foram crianças que foram criadas a ter uma visão positiva, a uma esperança e tudo mais, e chegou nesse mundo hoje que está voltando a ter um pessimismo. Não o mesmo pessimismo de 77, mas algum outro tipo de pessimismo. Um pessimismo tecnológico, um pessimismo informacional, sabe? E as crianças estão surgindo agora, principalmente as crianças da pandemia, a interação social delas é extremamente diferente. Ela tá tendo contato com coisas danosas na internet, um pessimismo extremamente escroto, que o mundo vai acabar em 3 anos, e ai gente, vamos correr pras colinas e tudo mais. Caralho, isso socialmente falando não é bom. Estamos chegando próximo de um tipo de sociedade idealizada aqui por Tamburini, que é um mundo extremamente tecnológico, mas com pessoas extremamente descoladas de um social e cada um por si egoístas, extremamente apáticas e violentas. A gente já consegue ver a violência aí. E estamos vendo com mais intensidade a apatia. E a internet potencializa muito mais isso, porque a gente vê de perto esse problema, que antes da internet a gente não via tanto, porque era mais difícil esse tipo de informação vincular. E assim, notícia ruim corre muito mais rápido e faz muito mais sucesso que notícia boa. Então a gente tá sendo bombardeado direto com notícia ruim. Crianças bombardeadas direto com notícia ruim, com coisa fake, com memes estranhos, TikTok, essas coisas, hipersexualização, coisas explícitas, pornografia. Saudável isso não é, né? Estamos vivendo aí algo parecido com o que foi socialmente falando períodos anteriores. O que é uma pena. E esse é o link que dá pra fazer com o Hanks. E é isso. Pra quem tiver gostado, mete o like, compartilha e nos vemos no próximo Gibizinho Lido. Que é bizarro porque esse Gibizinho Lido tá, tipo, a duração parecida com desses vídeos do minicurso. E esse Gibizinho Lido, por alguma forma, ele dá pra criar um vínculo aí entre minicurso e Gibizinho Lido e virar uma coisa só. Pela primeira vez no canal aí rolou uma fusão conteudística. Então ele deve sair numa segunda-feira aí, que, né, compõe aí o Gibizinho Lido, sai nas segundas quando não tem vídeo do minicurso, e ele pode juntar aí os dois universos. E é isso. Concorda ou não? Diga aí nos comentários, vamos interagir, porque essa obra aqui dá muito pano pra manga, pra discussão, e principalmente pra linguagens visuais, linguagens quadrinísticas acerca de várias coisas. Existe uma coisa muito boa também que o Liberatório usa aqui, que eu acho genial, que é o Liberatório vê que esse mundo é ridículo. Ele vê que o personagem do Hanks é ridículo. E tem uma parte muito boa que o tampo da cabeça do Hanks sai e ele fica indo atrás de chapéu pra ele colocar na cabeça, né? E aí o cara fala, pô, eu só tenho aqui um negócio de pôr doce. E aí ele põe esse negócio de pôr doce. E em momento nenhum, essa parte aqui, em momento nenhum ele é mostrado abertamente essa parada, né? Sempre vão mostrando coisas aqui, não dá um close. E quando mostra o Hanks com esse chapéu doce, ele tá na posição mais ridícula possível, trocando a bateria, sabe? E aí no final ele leva um pé na bunda, sabe? Tem essas piadas aí. O Liberatório sabe como é ridículo o Hanks, a ideia do Hanks e tudo mais, né? E ele brinca com isso. O cara é bom. Pô, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Que movimento? Você é um movimento playboy, seu, velho? É um movimento punk, velho. Ah, vai tomar no seu.